Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também de exibir aqui, do projetor, da sala. Enfim, uma sala nova, né, que está começando os trabalhos agora. Tem 15 dias que a gente está nesse processo de inicialização das salas. Então, super feliz de vocês estarem aqui. Então é isso. Bom, quiser começar. Xirum, babá, gererê, a missa em Dadá, café com você. Não, boa noite para todo mundo de novo. Eu queria agradecer também, que na apresentação foi até meio rápido assim, mas queria agradecer o convite da mostra. É uma honra fechar essa mostra, participar dessa celebração de 50 anos do lançamento do disco do Clube da Esquina e poder contribuir com isso, junto com o Café. Então, queria agradecer muito. A gente está aqui, né, conversando hoje. E aí, Natinha? Primeiro, estão vindo, acho que, né, saudar os mais velhos, né, quem veio antes, agradecer aos mais novos, agradecer ao nosso tradutor de Libra, que é uma função muito importante. A gente precisa transformar o audiovisual em algo mais inclusivo, e a presença das pessoas traduzindo Libras é fundamental. Senão o audiovisual não chega para muita gente. Então, agradecer por essa preocupação do festival. Enfim, é um filme que foi construído, né? É um filme que é uma saudação, que eu já falei, né? Com a celebração da amizade. É uma celebração triste às vezes, né? Porque a gente vai vendo, e nesses últimos anos a gente vai vendo a desimportância com a memória, a desimportância com os mais velhos, a desimportância com o que já foi feito, já foi escrito, já foi falado. Então esse filme, esse registro é na realidade uma carta, né? Uma carta para um amigo, é uma carta para o futuro, é uma carta para a memória. Enfim, foi feito num processo de dois anos, né, de edição, dentro de Ilha, né, mais ou menos 2 anos. Café conseguiu ver o filme pronto, né, não viu finalizado, mas viu o filme pronto, né, esse corte, todas essas fotos que estão aí foram escolhidas por ele, né, cada uma das fotos que está tem uma representação na vida dele. A música, a trilha sonora também, assim, eu fiz a pesquisa, mas em cima de coisas que eu ouvi o Café falando, contando, dizendo. Então eu construí a trilha sonora em cima da memória dele, de coisas que ele já tinha me falado que gostava, de coisas que ele... A primeira vez que eu vi essa música aqui, essa que minha mãe cantava, essa aqui meu pai falava, essa aqui. Então é um filme realmente construído dentro da memória dele, pelo menos do que eu me lembrava com as conversas dele. E também eu acho que assim, nesse momento também agradecer o festival, né? Porque, enfim, abrir 2 salas de cinema é uma bravata, né? É uma bravata imensa. E a gente está super feliz, assim, acho que poucas pessoas vão poder dizer que inauguraram uma sala de cinema, e eu sou uma delas, né? Eu vou gastar isso agora por uns 3 ou 4 anos. TBT de quando eu inaugurei uma sala de cinema. Enfim, estamos agora abertos às perguntas. Não sei se Lírio quer colocar mais alguma coisa, mas é isso. Acho que é ouvir vocês e respondendo. Enfim, eu acho que é melhor a gente conversar, se acelerar o processo. Tá, né? Acelerar o processo. Não, é muito incrível, né? Fazia um tempinho que eu não vi o filme, e aí você vê numa atmosfera, nesse momento é uma coisa que a gente tem, porque esse projeto é só para esquentar aqui os tambores, assim, quando foi convidado lá para fazer, lá atrás, a gente foi convidado a fazer com o Café. A ideia era fazer um telefilme para o canal Curta. E quando eu já estava imaginando assim o tamanho que ia dar, enfim, eu acho que o desejo do Café também, acho que o Café tem uma ligação muito grande com o cinema também, e eu acho que ele queria muito que o filme passasse numa sala tamanho grande, numa sala escura, ter todo esse ritual desse espaço que é peculiar a esse audiovisual. Então, já no primeiro corte, né,
A gente já percebeu que dava um filme para salas de cinema, etc. E tal, e ele, desde o início, ele queria ver desse jeito, ele queria ver grande, ele tem uma coisa, dá para sentir muito no filme a relação dele com os amigos, com os encontros, com os amores. Se apaixona todo dia, né? Mentira. Então, é uma celebração isso também, né? Uma celebração muito forte. Então, cada vez que o filme, a gente consegue passar, esse que é o objetivo do filme, passar numa sala de cinema também, obviamente não é o único, mas passar, eu acho que ali está o Café, está presente ali, e ele está muito feliz de sair e aí é isso, foi um trabalho durou, foi 2 anos de montagem, foi 3 anos, já começou a primeira entrevista dele, foi 2017, se eu não me engano, né? 2017, ele convidou de 16, 17, foi fazendo... E foi a primeira... E ele foi dando entrevistas, depoimentos e conversas durante o filme, até na finalização, por isso que Natália falou tanto da finalização, porque ele estava sempre presente, né? Às vezes na sala, escolhendo as fotos, mas às vezes a gente precisava de um... Era uma coisa que a gente quis fazer. Ele deu um grande depoimento antes do filme, que serviu de uma pesquisa, etc. Que algumas imagens a gente aproveita ali em Olinda. Depois, durante o filme, a gente foi para o estúdio, e a gente filmando, ele deu outro depoimento no estúdio. E quando a gente estava montando, a gente precisava de mais algumas conversas, e a gente pedia e ele gravava também na finalização. Então, acho isso muito bacana, esse olhar dele durante todas essas etapas do filme. Então, ele participou intensamente, ele só não viu grandão na sala de cinema, mas... eu tenho áudio dele deixado com algumas pessoas queridas da emoção que ele teve quando ele viu o filme, e ele traduziu o que é isso. Eu me lembro dele falando um áudio que me mandaram, dele dizendo que a gente fez um filme de amor. Então o filme realmente é um filme sobre café, é um filme sobre o olhar dele dos encontros, dos amigos, das coisas, mas acima de qualquer coisa é um filme de amor. Pergunta, senhora. Eu tenho só uma... Eu posso... Claro, aqui? tem um aqui. Ah, tem um aqui? Então, daqui. Ótimo. Massa. Tem uma coisa... Parabéns de novo pelo filme, muito bonito. Uma coisa que me chamou assim, muita atenção é o movimento do filme, né? O filme tem um movimento através do corpo do Café, mas é um movimento também que ele vai, né? Esse movimento até de montagem também, né? Assim, tem uma coisa que ele sai de uma cidade, aparece em outra, depois vai para outra, vai para os personagens. Então tem uma coisa muito labiríntica, de uma certa forma, no filme. E aí, mais uma coisa também que me chamou a atenção foi a própria... Como ele é dirigido, né? Eu acho que o personagem do Café, em vários momentos, ele tem uma coisa ali de uma direção com ele, assim, um trabalho mesmo de movimentação de corpo, enfim, de uma entrada e saída da câmera, até de uma certa forma enquadramentos muito bem elaborados com ele em quadro. Eu queria saber, assim, por pura curiosidade, como que foi esse processo de direção do Café, de dirigir o Café, esse encontro com ele a partir da geografia, tanto do espacial, mas também da geografia do próprio corpo dele, que é muito presente, muito forte no filme, em especial a cena que ele corta o pão. Eu acho que essa cena é muito brutal, assim. Eu acho que talvez seja uma cena... Ela é muito íntima. Eu acho que talvez, assim, alguém cortando o pão no seu íntimo do café da manhã talvez seja mais forte do que qualquer outro tipo de... É muito íntimo, assim, é muito bonita essa cena. Então eu queria saber, assim, como foi esse processo de direção do Café, assim. Não, assim, logo quando a gente começou o processo, eu estava fazendo o Aquamovie e o Café estava muito agoniado de fazer o filme. Ele sentia muito isso e eu queria até jogar um pouco mais na frente, mas enfim, abriu-se um espaço e a gente tinha uma ideia de colocar o Café sempre em movimento. Era uma ideia que nascia porque, enfim, cinema é imagem em movimento. Era uma ideia, até uma metáfora até simples, de um certo sentido, mas talvez fosse complexa de trazer isso. Mas era uma ideia. É bom partir dessa ideia. Então, era colocar sempre o Café em movimento. Se você prestar atenção, não só a gente vai para os lugares, como Café anda de barco, Café anda de bicicleta, Café anda a pé, Café anda de trem, Café até de elevador anda.
Então ele está sempre em movimento, não é à toa que tem uma conversa no final com um homem à câmera do Vertov ali, enfim, tem umas coisas que a gente partiu dessa ideia. A gente também privilegiou também alguns lugares e alguns encontros, não porque nas fotos já se dizia, já se vê no final o naipe de encontros que ele teve e de que ele conseguiu fotografar, e alguns que passam tão rápido, assim, tem um pé ali com aquele pé da Dona Elza Soares. Só para botar uma legenda que não tem, mas dando foto. Então, tinha isso, e ao mesmo tempo, eu tinha assistido um filme de uma pessoa muito legal, etc., mas que era uma pessoa muito querida e que muita gente falava. E aí chegou a uma conclusão que talvez fosse melhor a gente diminuir esses encontros, de não ter tanta gente falando com o Caffi, porque eu acho que esse recorte de ter poucas pessoas, mas pessoas que representavam as artes, onde ele se metia, onde ele se esbarrava com as pessoas, os alumbramentos dele, pessoas importantes na vida dele, e fosse menor, talvez a gente entrasse numa profundidade que fosse refletido em outros. Então, basicamente, a gente saiu dessa ideia, fomos colocando ele nos lugares, nas memórias afetivas dele, dos lugares que ele já citava, que ele colocava. Maria Farinha entra no filme, e aquelas coisas dos acontecimentos que você acaba, né, nunca se imaginou, né, as coisas como vão acontecendo, mas é uma energia, né, que aparece na coisa do filme e que vai indo. Tipo, o filme começa, aquele plano a gente filmou um ano antes, Caffi olhando para o mar, e sempre tem essa ideia de uma imagem muito poderosa, e Caffi morreu olhando para o mar, né? Caffi fez a passagem dele no Réveillon de 2000, ele assistiu o filme em 2018, a gente assistiu, sei lá, finalzinho de dezembro, ali ele viu o corte, se emocionou, e 15 dias depois, no Réveillon na praia, no Arpoador, ele teve um infarto, sentou na areia, olhando para o mar, e, enfim. Eu acho que já anunciando o que ele não queria ver em 2019, né? Porque poucas horas depois a tragédia começou a acontecer no Brasil. Enfim, essas coisas. E eu acho que o processo intenso de montagem também, de material, que é uma coisa que eu e Natália, a gente já trabalha com isso há um bocado de tempo. Eu acho que deu eu acho que a direção está aí. A direção está na concepção dessa ideia, na maneira gentil e companheira que Caffi foi durante todo o processo, e no processo de montagem mesmo, que a gente consegue construir todo esse desenho, que partiu de tinha um pré-roteiro, mas eu sempre acho assim que no documentário, muito mais que a ficção, infinitamente mais que na ficção, o grande prazer de se fazer documentário é você partir de um lugar e não sabe onde é que vai chegar. Então, às vezes, até quando você chega assim no corte final, ou está no terminando, você diz, caramba, esse é o roteiro do que a gente estava procurando desde o início. Então, acho que o documentário, ele possibilita isso, é a grande viagem para mim do documentário, é ir atrás dos acasos, das dúvidas e não das certezas, é o que eu mais me identifico. Então, eu acho que é essa mistura de tudo, e sobretudo o Caffi, né? Caffi ofereceu, deu tudo isso para a gente, essa montagem, né, essa construção narrativa, primeiro, acho que parte do princípio que durante a filmagem o tempo inteiro existia, né, o Lírio estava no set, eu não estava no set, existia alguém que estava ali que o Caffi conhecia há mais de 20 anos em diversas situações. A gente passou por vários perrengues juntos, nós passamos por várias coisas incríveis juntos, então ele estava entre amigos. Isso gera um conforto para o entrevistado. Ele não é um objeto. Sabe, eu não estou chegando com a câmera na casa de uma pessoa que nunca me viu na vida, metendo a câmera na cara dele, dizendo, e aí, brodagem, fala da tua vida aí, conta a tua história. Sabe? Então, acho que nesse filme, particularmente, isso se revela. O profunda intimidade entre a câmera, né, a quem está atrás da câmera, e o objeto. Eu digo que essa montagem, ela, assim, é meu primeiro estudo sobre Exu, sobre a troca, né, que Exu é os caminhos. Exu é caminho, Exu é troca, Exu é amor, Exu sabe? E eu estava começando a estudar muito sobre esse. E eu tinha acabado de montar o meu longa, que era todo linear, porque ele precisava, era uma investigação
que cada sequência levava a outra sequência, que levava a outra sequência, que levava... Eu não tinha como fragmentar. E isso me deixou uma certa vontade de fazer uma coisa muito diferente, porque eu precisava. Então, a gente propôs, né, durante na primeira estrutura de montagem, que não fosse algo que o espectador fosse guiado, né, tivesse uma guiança, mas tivesse uma gira mesmo, sabe? Que vai e volta, que vai e volta, que vai e volta, que vai no presente, vai no passado, vai no futuro, vai numa troca, vai numa conversa, volta e você entende um universo, né? Você faz um carrossel com aquela pessoa, você faz uma gira. Esse filme é uma gira com Cafí. Sabe, nem ame-o, nem odeio, você faz uma gira com aquela pessoa, que aquela pessoa vai, sabe? Então, acho que esse filme, assim, esse processo de montagem, a gente malhou sobre ele, né? Até que ele ficasse algo que fosse cíclico, que fosse algo que eu não ficasse contando uma história de uma pessoa, mas que eu ficasse contando a história de encontros que essa pessoa teve que levaram na construção desse personagem, sabe? Então você percebe que cada pessoa que atravessou, que ficou no filme, ela atravessou o Cafí num ponto, faz parte de uma construção dele. A mãe, pai, a Débora, o Miguel, sabe? A última capa dele foi o Jardes, essa capa aí, sabe? Então são cruzamentos, sabe? Encruzilhadas nas quais o Cafí esteve e que levaram ele a outra encruzilhada, sabe? Então, acho que é isso que tem nesse filme. Não tem essa quantidade de que é muito comum, né, em documentário, uma quantidade de gente falando sobre... E que não é bom nem ruim, mas nesse a gente achou que a gente precisava fechar o universo, sabe? Porque senão ia ficar... Sobre o que vocês estão falando? A gente está falando sobre o Cafí. Ali é nítido isso, sabe? Na realidade, é uma ideia simples. Estou falando sobre essa pessoa e esse universo dela ali, sabe? Bom, primeiro dizer que eu amei o filme, achei assim, fiquei emocionado. É um filme de amor, assim, de afeto, assim, emana, né, exala do filme esse afeto. Eu conheci o Cafí poucas vezes e, assim, me lembro de uma que a gente subiu a Mangueira junto e eu fiquei pensando nele, porque eu conheci muito pouco o Cafí, mas esse filme, assim, me abriu a... né, é uma pessoa das mais, talvez, assim, interessadas no outro, né? na alteridade, assim, radical. Ele tinha isso que ele fala é tão bonito, assim, da coisa da fotografia, que é o outro, né? E a gente faz junto a imagem e tal. E eu... bom, eu queria só dizer do filme que eu achei realmente fantástico, assim, e fazer duas perguntinhas mínimas. Uma quando ele escuta o headphone, ele tinha esse hábito de fotografar escutando, porque eu fiquei aqui ligando, porque ele fez tanta capa de disco, a música também é um outro lado talvez tão importante quanto a fotografia, né? E ele o tempo inteiro com o headphone fotografando, mas será que ele se inspira? Ele vai escutando as músicas do disco que ele vai fotografar, ou qualquer música, sai assim de manhã para fotografar escutando? Essa é uma questão. E a outra é se ele é o autor original da frase Minas é mãe e Pernambuco é o pai. Que eu escuto tanto ou ele é... Se não era, será, né? Se não era, será. Não, é o seguinte, primeiramente, né, tem coisas que a gente vai colocando no filme de direção de arte, que são duas coisas que eu acho que é super legais, que na verdade ela não tem uma explicação. Outra coisa que eu também uma coisa que eu adoro fazer documentário também é mentir, adoro mentir em documentário. Eu acho que essa coisa da dúvida, de saber onde chegar e de usar um pouco de mentira, eu acho que é uma coisa que eu trago da ficção que eu adoro.
Mas eu acho assim, eu acho bacana colocar esse elemento, né, de arte, né, e você criar uma confusão ou uma coceira ali numa música. E aí você fala uma coisa, Calzinho, e aí me permite eu assim. Mas é óbvio assim, Cafí fez 300 capas de disco. A música sempre foi muito presente na vida dele. O cara vai. O Cafí nasce em 1950, ele com 14 anos, no meio do golpe militar, ele vai parar no Rio de Janeiro. A família dele é uma família dos Rodrigues, é uma tradição intelectual muito forte em Recife, mas normalmente as pessoas ficam mais velhas e vão, como o tio dele, Nelson Rodrigues, que é pernambucano e que foi morar no Rio de Janeiro, o irmão dele, Mauro Filho, no Maracanã. Enfim, ele nasce naquele ambiente, mas é um ambiente muito musical, né? Assim, a primeira pessoa que arrumou um emprego pro Café foi o Dorival Caymmi. Aí o cara vai no escritório, em casa, e aí o Turíbio é cunhado de Café, o Turíbio Santos é cunhado de Café, vai morar no quarto de Café, fica tocando Vila Lobos 8 horas, porque tem que fazer um concurso em Paris, e Café fica ouvindo 8 horas tocando Vila Lobos. Aí ele fala, não, quero arrumar um professor de violão. Aí o cara mais que estava na área era o Jorge Macalé. Então, e aí, fora essas capas de disco, icônicas, toda essa, eu acho que sempre teve isso. Então, eu acho que essa coisa do headphone, ele pode se remeter a isso que você está falando, esse lado que normalmente ele não teria esse hábito de fazer, mas que a música é uma coisa que está muito presente na obra dele, mas ao mesmo tempo ele cria uma perspectiva que eu acho que é uma janela que a gente está botando ali na filmagem para a finalização, de dizer assim, ali a gente pode colocar qualquer coisa também. Então existe... A mesma coisa acontece com a máscara do Jason lá, que ele tá no filme o tempo todo e você não sabe onde é que saiu. E no final, na verdade, aquilo ali não era mentira. Ele estava andando e ele achou na areia de Maria Faria, colocou e a gente assumiu ali. Então eu acho muito bacana essa perspectiva que você tem de abrir uma nova janela e não necessariamente que ela tenha uma função estabelecida e abre essas outras possibilidades. Eu acho que isso achei bem legal. Foi mais por esse lado e eu acho... sem falar que eu acho esteticamente muito interessante essa coisa de você abrir essa porta do som. Até porque é um cara que trabalha tanto com imagem, né? Um cara que tem a ferramenta dele, é uma câmera, o olhar dele, o filme começa com o olho dele, a conversa dele. Então, se você abre uma nova percepção, que é o ouvido ali, você assim, começa a viajar numa nova perspectiva. Eu acho isso bem interessante. Mas ele viveu no meio da música. Exatamente. Ele viveu e... então esse headphone ele dava toda essa possibilidade pra gente de um universo sonoro que ele estava ouvindo ou não, de frases que ele estava ouvindo ou não, e também dava uma possibilidade do espectador estar junto com ele, sabe? E aliás, uma coisa para falar, que o som estava excelente, uma das melhores projeções de som que a gente viu, assim. Tinha uma festinha em cima aqui, não? E um batistacazinho em cima, mas tudo bem, mas a sala estava muito boa. A projeção na sala a qualidade do som estava muito boa. Então, Cal, assim, era necessário mesmo que tivesse, né? Você perguntou antes da trilha sonora, a gente lutou muito por essa trilha sonora, né? A gente não queria que fosse uma música incidental composta, porque seria até uma sacanagem, assim, sabe, em algum aspecto com o filme. A gente lutou muito, foi um trabalho do Lírio, foi um trabalho da Débora, sabe, um trabalho meu, um trabalho do Antônio Venâncio, de a gente chegar e dizer, cara, vamos batalhar por essa música. Até teve uma hora que a gente fez, quanto é? Que a gente se cotiza e põe, porque era esse filme sem essa trilha, ele não é que ele perde a conexão com o universo do Café, o universo de quem está sendo retratado, sabe? Então, assim, a trilha sonora neste filme e em alguns projetos assim, que já trabalhei, ela faz parte da construção desse personagem, sabe? Então, para a gente era muito importante, batalhar para conseguir. E, por sorte, o Café é uma pessoa querida por
intérpretes e cantores. Então, algumas negociações foram muito facilitadas por isso, porque a gente disse, cara, é pro filme do cara, assim, é pro filme do cara. E isso foi aberto portas, né? O que mostra, assim, tipo, esse tipo de acesso, né, que algumas pessoas têm, esse facilitador que algumas pessoas têm pelo lugar onde nasceram e pelas conexões que tiveram, realmente, nesse caso, ajudou o filme. Qual foi a outra coisa que você tinha perguntado? Do pai, da frase. Da frase, a frase né? Não, vem, amigo. Assim, jogando um pouco, falando só um pouco da... O Cafi, ele assiste o filme, depois faz a passagem dele, e de lá para cá, a gente ainda passou praticamente 2 anos finalizando o filme, assim, porque a gente teve todo esse processo de negociação. O filme, uma parte do filme passou no canal Curta com outra cor, com outra trilha, com outra, enfim, tinha outra perspectiva, outra direção de arte e tudo. E com 30 minutos a menos. E assim, mas mesmo assim, depois que aconteceu com a passagem do Café, etc. Tal, a gente não mudou praticamente nada, porque ele assistiu o filme. Então existia um compromisso da gente que o filme fosse o filme que ele viu, cara. Assim, Cazuza, mudou uma planta de lugar. O Ronaldo Baixo chegou com essa música linda da Nana Caymmi cantando e disse, tome isso pro filme. E aí entrou lindamente no filme, etc. Mas a gente não quis fazer grandes alterações, apesar de ter acontecido isso durante as histórias. Isso é esse compromisso que a gente tinha, por isso que a gente batalhou mesmo, não foi fácil, por conta das pessoas envolvidas, mas enfim, deu um trabalho, mas valeu a pena. A frase é uma mística, né? Porque dizem que foi o Milton que falou, o Café falou que foi o Milton, mas que ele também falou. E aí pode ter sido alguém que falou, mas na verdade, a partir do momento que está no filme, foi o Café que falou, não é isso? Mas alguém vai se levantar e vai dizer que foi o Milton que falou isso. E aí as coisas vão indo, né? Mas enfim, o que... eu achei legal é que é por causa do pão com manteiga e café. Exato, pois é. E ele vai ali e pode ver que ele cita o Manuel Bandeira e essa cena que você faz, também, logo no final, é uma cena que é muito inspirada inspirado no filme do Manuel Bandeira, do Joaquim Pedro, que tem uma cena daquela ali, é inspirada daquela ali, mas que é muito isso é o dia a dia do Café. Eu não conheci o Café quando ele vivia em Olinda, enfim, eu só ouvi falar Café existe um fotógrafo no Rio Café, que a pessoa, todo mundo falava do Café, eu não conhecia em Recife, em Olinda eu não conhecia o Café. Aí tem a música do Alceu, que cita o Café, tem toda essa mística que tava. Eu conheci o Café quando fui morar no Rio de Janeiro, a gente virou irmão, morei com o Café algumas temporadas da casa dele, etc, tal, parará. E eu já conheci Café, se apaixonando todo dia, amando perdidamente, todo dia ele saía se apaixonava por uma moça, etc, tal, pelas pessoas, sempre um cara apaixonado, mas ele sempre foi muito só. Eu conheci essa frase, eu não conhecia essa fase dele casado com Debinha, com os outros casamentos dele, mas sempre foi assim, ele morando no Jardim Botânico só, depois a gente foi morar, passei uma temporada com ele no Leme só, então ele tinha aquilo ali, ele adorava. O pão com manteiga realmente era um negócio que ligava ele a Manuel Bandeira, e aí ficou, né? O bacana do cinema é isso, né? A gente vai dizer aquela frase é do Café, mas será que é do Bituca, enfim. Ei, Lírio, beleza? Como que é trabalhar com o Café? E eu vejo que você tem muito dele. E o quê? Eu vejo que você tem muito dele. Você inspirou nele algumas coisas ou é a parceria mesmo que você conheceu ele no Rio de Janeiro? Não, foi muito de conhecimento mesmo, né? Do jeito do Café mesmo, né? A maneira como ele vê o mundo, etc. Tal. É muito inspirado mesmo. É como Natara falou, é um filme que tem um afeto, mas tem uma intimidade, tem um conhecimento dali. A gente não chegou, né? Fazer um filme sobre o pessoal, o Ariano Suassuna, né? Que eu não tenho conheço, mas não tenho essa intimidade, etc. Eu acho que é uma abordagem diferente, mas uma pessoa que eu acordei, já dormi na cama do Café, eu já acordei com o Café, a gente já viajou junto, a gente tem uma relação, enfim, a gente tem um conhecimento. Então, de uma certa maneira,
ajuda, obviamente, nessa aproximação, nessa intimidade, nesse olhar. Por outro lado, os mistérios já são mais difíceis, né? Porque já estão pré-estabelecidos, mas é mais ou menos isso. É um filme de encontro. É um filme de encontro, os encontros de Cafí, o encontro meio de Natara com ele, né? Então, certamente. Né? Era um pouco... Eu estava me lembrando aqui... Aquela cena, Carl falando o negócio do headphone, que é uma cena maravilhosa aqui. Você não sei se lembra aquela cena do Cafí andando lá no meio da zona da mata, lá da Mata Norte de Nazaré da Mata. E ele vai andando, foi logo no começo, né? Que inventou o negócio do headphone, aí bota o Cafí no headphone lá, e aí Cafí vai andando ali, vai andando até que a gente vai aqui, aí ele, bichinho lá, fumar o seu cigarro, ia lá fumando, andando. Aí, corta! Cafí, volta! Volta, Cafí! O headphone, bicho! Vai, tá correndo lá, o Helder foi correndo lá, o bichinho do... Mas, enfim, foi um encontro muito bacana, tinha que ser, tava marcado para isso, e eu acho que ajuda isso, ajudou a parceria de estar junto, de estar se inspirado nele. É uma pessoa muito importante, uma pessoa que no meu caso particular foi uma das primeiros grandes encontros que eu tive no Rio. Foi quando eu fui morar no Rio em 97, eu conheci Cafí logo. Então ele me ajudou a desvendar o Rio, subir na Mangueira com ele, desvendar uma cidade que eu estava decidindo morar e do qual eu morei com 12 anos. Então é um encontro luminoso, eu me sinto como estou ali. Por isso que eu tive a ousadia de colocar uma foto minha no meio daquelas todas que estão ali, porque eu faço parte disso. Sim, é bem. Parabéns. Parabéns, é lindo. Boas noites. Adorei o filme, em primeiro lugar. Queria agradecer muito pela oportunidade do contato com essa perspectiva mais afetiva mesmo, né? Uma visão da história recente do Brasil, a partir da trajetória de um personagem que tem um convívio muito privilegiado com isso tudo que aconteceu, né? O Cafí atravessou os principais movimentos estéticos dessa geração, né? E o filme é evidentemente muito afetivo, a memória afetiva está muito presente, inclusive a de vocês próprios, imagino, né? Porque é quando a gente vê alguns takes em que aparece Cláudio Assis, ou quando tem Otto, quer dizer, tem uma geração ali de artistas pernambucanos que também atualizam, de certa maneira, esse histórico todo, né? De 1000 conexões com a produção artística das últimas décadas e tal. Eu fiquei curioso para entender como é que foi o processo de escolha dos personagens com os quais o Cafí se encontrou, sabe? Se foi uma escolha dele mesmo, uma decisão dele, vocês partiram de que universo de possibilidades e como é que vocês chegaram a esses que foram para a tela, né? Tem personagens com os quais vocês gravaram que ficaram de fora, por exemplo? Foi uma filmagem muito econômica, né, Lírio? Acho que, assim, disser que tem fora histórias, assim, essa coisa da comida. Que ele conta a história que ele não conhecia, não sabia o que comer nos lugares. Era uma grande preocupação do Cafí. Vou chegar no Rio de Janeiro, o que é que tem para comer? Porque não, sabe, era uma preocupação dele. Então, inclusive até ele fala rapidinho, só desculpa da trabalho, começou a botar um negócio do estrogonofe, né? Porque ele só pedia estrogonofe no lugar durante muito tempo no Rio de Janeiro, porque era a única comida que ele sabia que dava certo, sabe? Ele chegou no Rio de Janeiro e conheceu o estrogonofe, que não era um negócio. Passei um ano comendo estrogonofe. Porque não é um negócio que tinha em Recife, não é um negócio que a gente come em Recife, estrogonofe, não é?
necessariamente a falta mas não é um prato comum de Recife. Então, assim, ele chegou no Rio de Janeiro com essa preocupação, ele conheceu o estrogonofe. Então, ele comia estrogonofe todo dia, porque ele ficava com medo de tentar outra coisa e dar ruim. Então, é estrogonofe. E aí, quando ele veio para Minas, que era preocupação, por isso que ele falava, o que é que eu vou comer? Assim, chegar em Minas Gerais, o que é que eu vou comer que, sei lá, o que é que eu peço lá, que não vai dar ruim? Será que tem estrogonofe também? Aí, ele chega na casa dos Borges, e aí chega lá, tá o café servido, e é café, pão e manteiga. Ele diz, pô, graças. Claro, então, as pessoas escolhidas foi exatamente isso. O Lírio já tinha escolhido a maioria dessas pessoas, né? Eram pessoas que tinham esse atravessamento, sabe? A gente queria que fossem encontros reais, porque também não tinha tempo para, vamos fazer uma pré-conversa, vamos não sei o quê. Então, aquele encontro, aquela saudade, aqueles abraços precisavam ser legítimos. Então, o elenco, né, foi escolhido em cima de uma legitimidade. Você vê que o pai dos meninos passa, ei, Cafi, beleza, e vai, sabe? Tipo, vamos parar a gravação porque o cara passou. Começa, não, tá ok, sabe? O Zé chama ele para um abraço, sabe? A Débora dá um expor. Então, assim, não, todos os encontros são legítimos. Essa era a premissa, assim. A gente não queria lugares de fala, sabe? Lugares de fala analisando o trabalho do fotógrafo. E você vê que tem uma análise do trabalho dele, tem declarações de afeto, tem questões, tem brigas. E, cara, você, sabe, é um sonhador. Tem críticas à pessoa dele, assim, feitas de uma forma extremamente amorosa. Então, era necessário que cada encontro fosse real e legítimo, sabe? Não tinha como forçar. As mesas de bar, sabe, aquelas mesas existem, aqueles encontros são reais. Ninguém diz, gente, vocês podem hoje sentar numa mesa de bar com esse cara que vocês conhecem. Não, assim, aquele encontro é real, aquelas pessoas se sentem confortáveis umas com as outras. Então, a premissa era essa, que houvesse legitimidade nas falas, não no lugar de fala do senhor do conhecimento, mas no lugar da intimidade. Mesmo que aquela pessoa não tivesse o conhecimento dito, né, o conhecimento da branquitude, assim, do conhecimento empírico e teórico, não, tinha o conhecimento, aquela pessoa sabe sobre aquele personagem. Então, as conexões foram todas feitas em cima disso, da legitimidade, dessa proximidade real. Não, e também não vamos esquecer uma coisa, que o Cafi, ele podia participar do seu filme, né, Calzinho? Porque ele... o Cafi, ele fazia uma profissão que acabou-se, né? Ele fazia capa de disco, o Cafi ele fazia 2, 3 capas de disco, ele vivia 3 anos, ele dizia para Faria Farinha, ficava etc e tal. E a profissão dele foi praticamente extinta quando o disco virou aquilo, não tem mais o impacto que tinha né, com a história. Então, Cafi é um cara que teve que se reinventar como artista. Então, eu acho que a partir daí, eu acho que tem uma coisa até meio... Tem até um jogo meio matemático, né? Assim, o Zé representa um pouco a relação dele com o teatro, Miguel abre umas portas dele de artes plásticas, Debinha abre a porta da dança, que ele fez muito, mas ao mesmo tempo a porta da família, da esposa, da mãe dos filhos dele, etc e tal. Alceu e Macalé é o grande amigo dele. E Ronaldo Baixo, grande parceiro do Novo Cigano. Então são pessoas que são pontuais, que têm uma intimidade muito forte e que daria para aprofundar uma conversa, para ter 3, 4, 5, 6, então foi mais ou menos nisso aí. E ele tentando se reinventar como artista plástico, etc e tal, porque ele, né, acabou-se, né? Essa questão das artes plásticas é curioso também, porque aparece no filme... Tá grave. É porque aparece no filme umas fotos e uns trabalhos que eu não sei se são deles, mas bem loucas. Sim. E umas coisas assim meio... umas coisas assim bem geométricas, assim, meio mondriânicas, outras coisas assim meio colagem. Tem uma coisa meio com as coisas de computador, ele pegava uns chips, umas coisas de foi o último trabalho dele, a última exposição, né, que foi Placa-Mãe. Ele fez umas investigações, todas as fotos são deles, todas as fotos, com exceção arquivo, né, arquivo mesmo, mas tudo é dele, assim. São o que tem umas 5 fotos que não são dele, que
Da sequência que não tem foto dele é a sequência que, que ele está andando no Recife, que aparece umas 4 ou 5 fotos do arquivo do Agostinho, que é um grande colecionador do tio dele, do Agostinho Rodrigues, que tem umas fotos antigas, de 1800 e pouco, ele colecionava, e as fotos do Rosa de Ouro. Que é arquivo mesmo, assim, tipo que... O resto é tudo foto. O resto tudo dele. O Miguel fala que tinha uma relação complexa com o mercado da arte, né? Eu acho que o Caffi tinha essa coisa lúdica mesmo, sabe? Que ele não conseguia pegar o trabalho dele e imaginar e trabalhar, como a gente trabalha hoje, né? Que as pessoas têm agente, tem produtores, tem galeristas, tem não sei o quê. Ele não conseguia... Existia uma coisa do que a Débora fala, do menino com o trabalho dele, sabe? Com o cuidado dele. Assim. Então, isso é uma opinião minha. Eu acho que quando fala do mercado, ele não queria se jogar no mercado, sabe? Pegar... Embora ele fosse... E sempre falasse muito para os fotógrafos mais novos sobre isso. Ele falava muito para o Gilvan, olha, você tem que ter tantas artes, tem que ter a que você vai deixar para o seu filho, você tem que ter não sei o quê, você tem que ter... Ele entendia muito o Caffi no estudioso. Então ele entendia muito, mas ele não quis. Ele fala para os fotógrafos novos, tem uma conversa dele com o Gilvan, que o Gilvan fala assim, Caffi foi que me ensinou que eu tenho que ter tantas fotos, que eu tenho que ter a tiragem, que eu tenho que ter a prova do artista, que eu tenho que ter não sei o quê. Embora ele entendia isso, mas eu acho que ele não quis se aventurar nisso, sabe? Mas ele tinha o maior cuidado com todo o arquivo dele, tudo ele sabia onde estava, tudo catalogado, tudo organizado, tudo, sabe? Mas ele não atravessou isso. E todos esses trabalhos, essa foi a última exposição dele. Acho que até o Miguel fez uma postagem esses dias que chamava Placa Mãe, que é esse trabalho com colagem, com instalação, com vídeo. Ele vivia estudando. De vez em quando ele mandava umas edições que ele fazia assim: vê isso que eu editei. Você não quer mexer nisso? Não, Caffi, isso é arte, isso é contigo. Mas ele estava experimentando. Ele editava muitos videozinhos assim, para mostrar se ele tinha esse trabalho. Nesse processo, assim, quando ele estava acompanhando a edição do vídeo com vocês, assim, teve alguma coisa que ele não gostou, por exemplo, que ele pediu para sugerir que não fosse pro filme? Cara, não teve não. Assim, como a gente... Ele disse que naquela cena da cachoeira, a barriga dele. Eu não ia falar isso, Lírio. Intimidade, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não ia tocar nesse assunto. Olha só, todas as fotos ele escolheu, porque assim, era um arquivo imenso e se qualquer pessoa fosse vasculhar o arquivo dele, seria impossível. Então ele escolheu todas as fotos. Essa aqui eu acho mais legal. E a gente decidiu mostrar para ele primeiro quando tivesse uma estrutura. Aí ele ficava, como é que tá? Mas que a gente não queria mostrar processos. Eu, particularmente, também não gosto de ficar mostrando processos no meio do caminho. Eu prefiro ter uma estrutura, algo que eu entenda como, isso aqui é o que eu acho. Então, quando a gente mostrou para ele a estrutura, ele já gostou. Ele teve uma primeira vez e depois, quando a gente mostrou, tá fechado, é isso. Ele não fez, com relação ao filme, nenhuma observação. Ele foi muito generoso, né? Ele foi muito... Inteiro. Ele, obviamente, que opinava, etc. Mas ele foi muito... Ele ficava... E tem uma pessoa que eu sempre cito, que é o Felipe Galli, que foi meu assistente de montagem, que ficou junto com o Caffi. O Caffi levava as fotos e o Felipe ficava colocando no filme. Essa, não, troca por essa, troca por essa. Então teve esse trabalho desse assistente de montagem junto com ele. E essa cena que Lírio fez questão de levar foi porque na cachoeira, quando tem o plano dele tomando banho lá na cachoeira, aí ele falou por ele, Lírio, tira essa cena, eu tô com a barriga muito grande. Aí a gente disse, não, Caffi, tá bonito. Ele disse, então tá. Ele ficou meio tristinho, assim. Não, e tem uma coisa assim, só assim pra fechar assim, você percebe que algumas fotos, o trabalho que o Caffi, na verdade, ele fez de seleção, ele tá fechado, né? Mas de achar... Ele estava substituindo. Quando ele selecionou tudo que a gente estava montando, que ele estava do lado da gente, ele estava substituindo. Inclusive, ele bota o espaço das fotos. Ele bota quem vem com bordo, que não vem, ele começou a fazer esse trabalho. E ele começou a substituir. E a gente não conseguiu. Tem umas 5 ou 6, 7 fotos que não é original, porque a gente não conseguiu achar e ele estava procurando ainda para substituir. Mas é
a seleção dele, a gente botou, você vê que estava granulado, não sei o quê, mas tem que se manter fiel ao que ele escolheu, né? Porque houve até um momento que a gente pensou, pô, essas que estão em baixa qualidade, tem outras, Lírio, até tem. Tem outras que eu posso botar, mas essa foi a que ele escolheu e a gente optou, preferimos que fique em baixa resolução do que substituir por algo, porque a gente acha que não seria correto, sabe? Talvez ele nem se importasse se no caso a gente substituísse por um similar, mas a gente optou por deixar as fotos que ele havia selecionado. E as capas dos discos? As capas dos discos foi isso também. Aí ele foi mandando e a gente foi colocando. Ele que escolheu. Do universo dele. E também era um tempo pequeno, ainda tem muitos fora. Assim, ele mandou muitas mais, mas assim, naquele tempo ali a gente foi botando fragmento assim também. Então, a opção, falar um pouco aqui da coisa de cor que eu vi, assim, que tem até uma cena que eu achei estranha, assim, da praia, assim, que tem um lado meio amarelado, um lado meio rosa, que ele vai mudando de cor de um lado para o outro. Vocês trabalham essa coisa de chegar à cor também, mas essa opção do preto e branco, como é que foi? Não é bom, não. Eu acho, gatito. A opção do preto e branco foi para realçar as fotos do Caffi, para diferenciar, né, basicamente, primordialmente, o que era produção nossa e o que era produção dele. Inclusive, o maracatu que tem no começo, sabe? Que foram as filmagens dele em mini DV. Então, a marcação do preto e branco era exatamente essa. Isso aqui somos nós, isso aqui é o Caffi. E o Caffi trabalhava muito com saturação. Então, a gente não queria que ficasse uma briga de imagens, sabe? Somos nós falando sobre ele e ele falando sobre ele próprio. E aí não briga mesmo, né? E aí, assim, é uma reverência. É também o lugar da reverência, sabe? Aqui somos nós. Que isso fique claro. Que aqui somos nós. E isso aqui é ele. E a opção da cor também, assim, é também essa brincadeira, né? Somos nós e agora somos eles e somos nós. Então, essa mixagem. Não, e também, assim, juntando mais a isso, eu acho que dá duas coisas. Personifica mais a coisa da fotografia, dá uma unidade também, porque apesar da fotografia, eu acho que 90% foi o Beto Martins que fez, mas a gente tem mais duas equipes. A primeira entrevista foi o Ivanildo que fez. E depois a gente saiu. A última filmagem foi quando faltou uns 2 diárias, que a gente foi para o Rio de Janeiro e entrou no carro a equipe do futuro. Eu, Caffi e o Gilvanzinho Baeto. E sem som, sem nada. A gente foi no aeroporto, a gente fez aquela cena do aeroporto, a gente fez a cena do avião, dele sentado vendo o avião indo embora. A gente foi no centro, a gente fez. Então, também o bacana do branco que deu uma unidade. São 3, 4 câmeras diferentes. Então, deu uma unidade também de cor, deu uma unidade de autor. Diferenciou, né, a história. E eu acho que o que eu acho que é muito bacana também, que era uma discussão que a gente teve, que não, né, assim, a coisa da cor no final também, quem fez a marcação de luz foi o Sarunga, e ele optou, a gente estava querendo botar um colorido no final para diferenciar um pouco da história, e ele botou esse efeito que eu achei engraçadíssimo, que ele é um colorido que de um lado ele é de uma cor e do outro lado ele é de outra. E pareceu uma coisa assim meio licérgica, meio nuvem cigana, é o único que parece o olho dele, a gente exagerou, disse, vamos botar um olho vermelho mesmo. Mas enfim, eu acho que dá essa coisa, essa licergia ali, e o grão trouxe legal, acho que ficou muito bacana. E eu acho que outra coisa muito jóia também, como é um filme de fotógrafo, também que a gente respeitou demais, como é um filme de um olhar sobre um fotógrafo, você percebe que as janelas também, o filme tem uma pretensão, o filme foi filmado em 235. É um filme de fotógrafo que foi filmado anamorficamente. É grande pra caramba, não sei o quê. Mas quando aparece a foto do Caffi, aparece um quadrado, às vezes aparece ela vertical, aparece ela horizontal. As janelas dos filmes, as janelas dos arquivos, elas são 3x4. Então tem essa conversa com as janelas óticas do filme que a gente também quis imprimir essa coisa da fotografia, né? De ser um filme de fotógrafo. Então foi mais ou menos essa discussão que a gente fez depois com o Beto para dar essa unidade.
E a origem do projeto foi o quê? Foi uma ideia que veio de onde? Você falou Futura? Foi ideia do Cafi, sua? Não, a ideia, na verdade, foi o seguinte. Segundo também aquela coisa, a ideia o Cafi, os Rodrigues, tem Rodrigues que ficam em Recife, e tem uma produtora que é a da Daniele Hoover, a Lune, que é junto com o Lula Queiroga, que a Daniele é prima dele, do Cafi, tem uma produtora muito grande em Recife. E a Dani pensou em propor uma exposição para um Itaú, umas coisas, fazer uma coisa, porque Cafi tem essa coisa organizada que ele tinha mesmo, ele tinha as coisas tudo guardadinho, não sei o quê. Ele sabia que estava ali, mas não sabia que estava ali. Ele sabia que estava, mas não estava tudo guardadinho. E o Miguel agora, o filho dele, está organizando mais, digitalizando tudo, já tem não sei quantas mil fotos digitalizadas já do Cafi. Ele está indo atrás, porque Cafi precisava de um assistente vai estar sem grana para catalogar tudo, etc, tal, os slides, tudo, porque ele pegou todas as fases, né, da coisa. Então, ali era uma ideia de... E Dani estava achando Cafi um pouco meio triste, porque as coisas não estavam acontecendo, etc, tal, então ela queria fazer uma grande exposição do Cafi. E Dani é bem empresário nesse sentido, foi uma coisa grande. E nessa exposição constava um telefilme para o Cafi. E aí nesses editais que se tem, que teve do Quando Éramos Felizes, ela pegou esse pedacinho até do coisa, que esse projeto já estava dentro da exposição, que acabou não rolando, e colocou nesse edital junto com o Canal Curto e ganhou. Então a ideia era mais ou menos isso. Dali começou a fazer. Aí o Cafi disse, não, quero fazer com o Lírio, vamos fazer com Natara. E aí começou a estar ali, começando a fazer. Mas nasceu nessa origem de fazer um telefilme, uma exposição para um telefilme que virou filme. Com o mesmo orçamento? Esse que é o problema, né? Então, assim, realmente é um filme. Realmente é um filme de amor e um filme de afeto. Muito afeto. É um filme de amor, Pense um filme de no afeto. Café é um cara muito querido, porque foi com o mesmo. Música que entrava, o mesmo. No original, eu ouvi o som da caixa registradora. Assim. Não, foi negociação. Cara, só de edição, cara, foram 2 anos. Tem orçamento. O assistente eu pagava. Eu pagava o meu assistente, porque eu não tinha condições de ver 10 mil fotos, de selecionar. E aí eu tinha que trabalhar em outra coisa. Aí deixava o assistente trabalhando com Cafi, escolhendo foto, para eu trabalhar em outra coisa, para eu pagar o assistente, para ter, sabe? Tipo assim. Sim, Antônio Venâncio. Gente, arquivo é uma coisa muito importante. Preservem, guardem, amem os arquivos, porque é muito importante. Para a gente contar o que foi, precisa ter... Quando ele foi embora, o Constellation. Uma imagem da década de 70, textura, né? Constellation. Da Panera. Não, teve um negócio que foi para fazer mesmo, né? Porque, na verdade, a gente não teve muita grana para fazer. A gente depois de conseguir uma grana no Rio, se associou ali uma coisa ali para pagar principalmente as músicas. E no final teve um editalzinho da prefeitura que deu tá dando para fechar algumas coisas. Mas o orçamento foi muito baixo mesmo, assim, desde 2017, foram quase 4 anos de trabalho. Mas assim, era obstinação mesmo de ter todas as músicas, aos 45. Aquela imagem do jogo, aquela imagem do Náutico, quem não conhece lá, lá em Pernambuco é Sport, Náutico e Santa Cruz, né? Ele era Náutico. E aquele jogo que aparece é o jogo do hexacampeonato, porque o Náutico é o único time, como aqui o América é o único que tem 12 vezes campeão, não é isso? 10 vezes. Lá o Náutico, todo o Sport já foi penta, o Santa Cruz já foi penta, mas o Hexa é só o Náutico que foi. Então aquele é o jogo do Hexa de 68 no Estádio dos Aflitos. Então a gente tinha uma imagem muito ruim projetada na parede, depois a gente tinha umas fotos e a gente foi atrás e não achava, e não tinha grana, e quando aí não tinha grana, não vai ter, não vai ter, vai ter. A gente foi até aqui, não vai, conseguiu todos os aqui, não vai conseguir, e entrou assim. Na semana que a gente estava marcando a luz, a gente conseguiu fechar, conseguiu achar as imagens da Rede Globo e substituiu e ter um pouquinho de qualidade. Mas foi uma obstinação mesmo, uma obstinação de fazer o que ele tinha visto.
Obstinação e acesso, né, gente? A gente sabe que, enfim, é um ciclo de pessoas, né, que têm acessos. Então, provavelmente existem outros personagens que, se a gente fosse fazer, não teriam as mesmas conexões e os mesmos acessos, e nem preciso falar sobre isso, não. E como diz Cafi, salve o prazer. Cafi e Assis Valente. Salve o prazer. Vamos dizer já que é Cafi. Muito bem.